bem-vindos a mais um vídeo do Menos Cor, por favor. Eu quero dizer para vocês que conflito não é problema, o problema é como a gente lida com ele. Então hoje eu vou mostrar como discordar sem destruir. Conflitos também fazem parte da convivência. Então, onde existem pessoas diferentes, existem opiniões diferentes, não é mesmo, gente? Então, necessidades diferentes e inevitavelmente conflitos. E isso não significa que algo está errado com a sua casa ou com os seus relacionamentos. O objetivo não é eliminar as discordâncias, é aprender a atravessá-las de uma forma em que não destrua aquilo que estamos tentando proteger. Então, até porque podemos discordar sem humilhar, podemos colocar sem limites sem ferir, podemos estar com raiva sem transformar o outro em um inimigo. Então, o conflito ele faz parte da convivência. O que muda tudo é a forma como escolhemos vivê-lo e resolvê-lo. Então, por isso, alguns passos são importantes a serem seguidos ou levados em consideração diante de um conflito. Então, passo 1, pausa antes da reação. Então, quando estamos no calor de uma discussão, o corpo ele reage antes mesmo da gente conseguir pensar direito. Então, a vontade é responder na mesma intensidade, provar que estamos certos ou devolver aquilo que acabamos de ouvir. Mas é justamente nesse momento que uma pequena pausa pode mudar tudo. Então, respirar antes de responder não é fugir do conflito, é criar espaço para escolher como você quer atravessá-lo. Então, às vezes, não são necessários apenas alguns segundos. Respirar fundo, diminuir o tom de voz e perguntar a si mesma o que eu quero construir com essa resposta. Porque uma frase dita no impulso, ela pode deixar uma marca que demora muito mais para desaparecer. E fazer uma pausa não significa engolir o que você sente. Significa não permitir que a raiva escolha as suas palavras por você. Então você pode dizer, eu estou muito irritada agora, então eu preciso de alguns minutinhos e depois a gente conversa. Isso também é maturidade emocional. Então nem todo conflito ele precisa ser resolvido imediatamente, mas todo conflito merece ser atravessado com consciência. Passo 2, falar do sentimento, não do ataque. Então quando estamos chateados, é muito fácil transformar o que sentimos em acusação, não é mesmo? Nunca me ajuda, você não se importa, você só pensa em você. O problema é que quando começamos pelo ataque, a outra pessoa tende a se defender. E a conversa deixa de ser sobre o que estamos sentindo. Então, experimentar mudar a forma de falar, em vez de você nunca me ajuda, diga: eu me sinto sobrecarregada quando eu preciso fazer tudo sozinha. Percebe a diferença? Na primeira frase, você aponta o erro do outro. Na segunda, você mostra o que está acontecendo dentro de você. E isso não significa esconder o que incomoda ou deixar de pedir mudanças. Significa comunicar sua necessidade sem transformar o outro em inimigo. Então, outro exemplo. Você nunca me escuta. Pode se transformar em: eu me sinto triste quando tento falar e sinto que não estou sendo ouvida. A conversa ela muda porque, em vez de provocar uma defesa, você oferece ao outro uma oportunidade de compreender o que está acontecendo com você. Falar do sentimento não enfraquece a sua posição, torna a sua mensagem muito mais clara. Porque quando conseguimos dizer eu sinto em vez de você abrir um espaço para o diálogo e não apenas para disputa sobre quem está certo. Passo 3. Escutar para entender, não para responder. Muitos conflitos crescem porque, enquanto uma pessoa fala, a outra já está se preparando para a resposta. Enquanto o outro explica o que sentiu, a gente pensa: mas eu também fiz isso por você. Você está esquecendo o que aconteceu antes. Quando eu falar, eu vou mostrar que estou certa. E assim duas pessoas podem passar vários minutos falando sem que nenhuma delas realmente se sinta ouvida.
Escutar de verdade é diferente, gente. É tentar compreender antes de se defender. Às vezes a pessoa não precisa que você concorde com tudo que ela está dizendo. Ela precisa sentir que o que ela sente foi percebido. Você pode dizer: eu entendi que isso te machucou. Então, para você, o que aconteceu foi isso. Quero entender melhor o que você sentiu. E isso não significa abrir mão da sua versão, significa criar espaço para que existam duas perspectivas dentro da mesma conversa. Porque quando alguém se sente ouvido, a necessidade de gritar, insistir ou se defender muitas das vezes diminui. Então, talvez essa seja uma das maiores mudanças que podemos fazer dentro de casa. Parar de escutar apenas para responder e começar a escutar para compreender. Então, nem todo conflito ele precisa terminar com alguém vencendo. Às vezes ele termina quando os dois conseguem dizer: agora eu entendo melhor o seu lado. Passo 4. Separar a pessoa do comportamento. Então, durante um conflito, é muito fácil deixar de falar sobre aquilo que aconteceu e começar a atacar quem a pessoa é. Você é irresponsável, você é egoísta, você é impossível de conviver. Mas existe uma diferença enorme entre criticar um comportamento e definir uma pessoa por ele. Em vez de dizer você é desorganizado, podemos dizer: quando você deixa suas coisas espalhadas, isso dificulta a rotina da casa. Então, em vez de você é egoísta, podemos dizer de outra forma: quando você decide sozinho sem considerar o que eu penso, eu me sinto deixada de lado. Percebem a diferença? O comportamento ele pode ser questionado, o limite ele pode ser colocado, a consequência pode ser conversada, mas sem transformar aquele momento em um julgamento sobre quem a pessoa é. Porque quando atacamos a identidade, o outro tende a se defender. Quando falamos sobre o comportamento, existe mais espaço para reflexão e mudança. Então, a pessoa ela não é o erro que cometeu. E dentro de uma casa, aprender a fazer essa separação é uma forma de preservar o respeito, mesmo quando existe discordância. Então, nós podemos dizer: eu não gostei do que você fez, sem transformar isso em eu não gosto de quem você é. Passo 5. Reparar depois do conflito. Nem todo conflito termina no momento em que a discussão acaba. Às vezes as palavras já foram ditas, a conversa terminou, mas fica um silêncio estranho dentro de casa. Por isso existe um passo muito importante: voltar depois, voltar para conversar, para reconhecer o que aconteceu, para pedir desculpas quando for necessário, ou simplesmente para fazer um gesto que diga: apesar do que aconteceu, nossa relação continua sendo importante para mim. Isso é um abraço, um café, podemos conversar depois sobre o que aconteceu, ou um simples: olha, eu não gostei da forma como a nossa conversa terminou. E reparar não significa fingir que nada aconteceu, significa mostrar que o conflito ele não precisa definir a relação. E isso ensina algo muito poderoso dentro da casa. Podemos discordar, podemos nos machucar em alguns momentos, mas também podemos voltar, reconhecer, reparar e reconstruir. Porque relacionamentos saudáveis não são aqueles que nunca têm conflitos, são aqueles que sabem encontrar o caminho de volta depois dele. Então, qual desses passos aí que eu disse é o mais difícil para você colocar em prática? Comenta aqui para mim nos comentários. Então, para fechar o vídeo de hoje, eu quero dizer que resolver conflitos bem não significa nunca discordar, significa aprender a atravessar as diferenças sem destruir o vínculo. E é justamente a forma como lidamos com os conflitos que podemos fortalecer a confiança dentro de uma relação e não fragilizá-la. Porque quando existe espaço para conversar, ouvir, reconhecer, pedir desculpas e reparar, a mensagem que fica é: mesmo quando discordamos, ainda estamos do mesmo lado. E isso também faz parte da construção de uma casa que acolhe.
Então, no próximo vídeo, vamos dar um passo ainda mais profundo e falar sobre a casa como reflexo do nosso mundo interior, porque muitas das vezes aquilo que acontece dentro de nós também encontra uma forma de aparecer ao nosso redor. E se esse conteúdo faz sentido para você, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e compartilhe com aquela pessoa que também vai curtir, tá bom? Até o próximo vídeo.